a participar disso com muita ousadia, em nome de Jesus. A palavra de hoje para nós, quero compartilhar com você algo no meu coração. Eu vou começar compartilhando um dos versículos mais bonitos que eu acho na Bíblia. Um dos versículos que eu sou mais apaixonado na palavra do Senhor, é esse versículo. Preguei pouquíssimas vezes sobre ele. Eu acho que eu sou tão apaixonado por ele que eu nem prego, assim, eu fico meio enciumado dele, assim, sabe, como se só eu pudesse saber dele, né? Falo, não, deixa só para mim. Eu sou apaixonado por esse texto, por esse versículo específico, mas é um dos textos mais terríveis que tem na palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Oséias, capítulo 11, verso 4. Oséias, capítulo 11, verso 4. Livro do profeta Oséias. Antes de você ler, olha para mim aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é do tipo Tomé, tem que ver para crer? Ou você aprende só lendo a palavra, crendo por fé? Que tipo de crente você é? Vou te explicar por que eu estou te perguntando isso. A Bíblia fala de vários profetas. Tem profetas maiores e menores, né, na teologia, na divisão teológica, mas não é nem isso. Tem profetas do Reino do Sul, do Reino do Norte, tem profetas de épocas diferentes, tem profetas de povos diferentes. O profeta que o Senhor disse, olha, esses aí não adianta você falar, não adianta você explicar, eles têm que penar para eles aprenderem. Foi o que mais sofreu. Cuidado se você não consegue escutar a voz de Deus, você vai sofrer mais. Ah, bispo, eu não consigo, como é que eu faço? Pede a Ele. Estou te ensinando, estou te dando chaves para você viver o Evangelho de Cristo nesses dias. Gaste tempo com o Senhor, peça para Ele, faça orações sinceras ao Senhor. Orações sinceras, Deus, eu não consigo, eu não dou conta, se o Senhor não vier aqui eu vou morrer, se o Senhor não... Orações sinceras. Muitas vezes, querido, Deus, e aí pede para o Espírito Santo de Deus te levar a orações sinceras. Um dia eu falei com Deus assim, Deus, se o Senhor não quer que eu faça isso, o Senhor me mata. Aí o Senhor falou comigo, se larga de ser bobo, se eu quisesse te matar, tinha te matado há muito tempo. Para de bobeira, porque são orações que não fazem sentido, mas tem orações que fazem sentido. Um dia eu estava indo, já contei esse testemunho para muitas pessoas aqui na igreja, você já deve ter ouvido, se você já ouviu, me perdoa. Eu estava para decidir uma coisa muito séria pela igreja, eu e a pastora Carla, a gente estava indo fazer uma viagem para decidir uma coisa seríssima, envolveria muita gente, eu não tinha uma resposta de Deus, eu ia lá fazer algo que eu não tinha uma resposta de Deus. E nós descemos, a gente morava num prédio na época, a gente desceu para a garagem para poder pegar o carro de tarde, poder viajar, e eu falei, Carla, só um minutinho. E aí na garagem do prédio eu falei, Senhor, vou te pedir uma coisa, se o Senhor não estiver nesse negócio, se não for para a gente fazer isso, quebra as minhas duas pernas agora, mas não deixa eu sair daqui, por misericórdia, eu não quero te aborrecer. A pastora Carla ficou me olhando, e eu fiquei parado na garagem, ela falou, vamos, eu falei, eu estou esperando, ver se Deus vai quebrar ou não, eu pedi para Ele, se Ele não quebrar eu vou. Mas de verdade, sincero mesmo, se quebrar, se quebrou, é isso mesmo, é melhor ficar com a perna quebrada do que desobedecer ao Senhor, que desagradar o Espírito Santo. É nesse nível de entrega e de relacionamento que Deus está levando a sua igreja. E aí, versículo aí, 4 do capítulo 11 de Oséias, fala assim, atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhe dei mantimento. Só esse versículo. Deus está falando através do profeta Oséias, o que ele fez com o povo de Israel. E é bom você entender que essa palavra é para o povo de Israel, é o povo de Efraim, é do Reino do Norte. Essa época o povo de Deus estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Sul estava Judá, ele não estava falando para Judá, ele estava falando para Israel. Porque ele tinha feito tudo para todos, ele tinha permitido a separação dos dois reinos. Quando o Reino do Sul quis militar contra o Reino do Norte, ele falou, não faça isso, porque fui eu que preparei isso, eu estou nesse negócio, eu que dividi.
Só que ele dividiu para que eles estivessem politicamente divididos, talvez organizacionalmente divididos, mas servindo o mesmo Deus. Só que o reino do norte agora resolveu criar templos próprios, resolveu adorar a Balaíns, a história toda conta isso, e Balaíns, quando fala Balaíns na Bíblia, é uma junção de deuses, é um sincretismo de Deus, não é só um Deus, não é só Baal, são vários deuses. Agora o povo de Deus, que está no reino do norte, eles estão agora se prostrando diante de dezenas de deuses, de estátuas, de tudo quanto é tipo de coisa, se entregando a impurezas sexuais, vivendo uma vida totalmente errante. E aí Deus está falando com eles: olha só, eu fiz de tudo por vocês, eu atraí vocês com cordas de amor, eu criei situações humanas para atrair vocês, e mesmo assim vocês não me querem. Vamos ler o texto todo? Olha só, versículo 1 do capítulo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso à imagem de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí com cordas humanas, com laços de amor, fui para com eles quem alivia o jugo sobre as suas queixadas, e lhe inclinei para lhe dar de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. Só até aí. O que Deus está falando? Olha só, eu fiz tudo para com eles, eu tirei eles da escravidão do Egito, para lá eles não vão voltar, mas agora eles vão ser torturados, vão ser escravizados pelos assírios. E se você continuar vendo a história, você vai ver que foi exatamente o que aconteceu. O reino do norte, ele é totalmente dissipado pelos assírios, ele acaba. 200 anos, mais ou menos, que eles conseguiram sobreviver, e depois acabou. Para aquela época não é nada. Por quê? Porque o Senhor se aproximava deles, e quanto mais o Senhor se aproximava deles, mais eles se afastavam do Senhor. O que é o Senhor se aproximar de você? Quando que você percebe que o Senhor está se aproximando de você? Quando vai tudo errado? Quando as coisas estão de mal a pior? Ou quando as coisas estão melhorando, caminhando? Quando você começa a entender que a vida pode ser boa e feliz? É nesse momento que você percebe que, poxa, tem alguma coisa boa acontecendo, tem uma aproximação. E aí quando chega nesse lugar, o que você faz? O que nós fazemos como igreja, como seres humanos? A gente começa a colocar um monte de coisa entre nós e Deus. Você conhece pessoas que vivem a vida inteira de altos e baixos? Ou ela tem muito dinheiro ou ela está falida. Ou ela tem muita saúde ou ela está morrendo. Ou o casamento está muito bom ou ela está se separando. Ou, sabe assim, ela nunca consegue viver uma vida estável. Olha só, Jesus falou que ele veio para que você tivesse vida e vida em abundância. O que é uma vida em abundância? O que é viver uma vida em abundância em Cristo? É viver uma vida plena. Ah, mas vai ter problema, vai ter oscilação, vai ter tempestade na vida, vai ter tempestade na vida, mas eu estou vivendo, né? Em tudo o Senhor está comigo. Ah, o dia não foi tão bom hoje as coisas vão acontecer, mas eu estou com o Senhor, está tudo certo, mas eu não estou morrendo. A grande questão, querido, é que quando Deus ele mais se movimenta a nossa direção, a nossa tendência é nos afastar. Salomão, nos provérbios Cantares, fala que é uma história, né, é uma retórica, fala, eu sou do meu amado e ele é meu, ele bate a minha porta, eu finjo não escutar, quando ele para de bater, eu corro para abrir, quando eu abro, não o encontro mais, corro pelas vielas a procurar o meu amado, mas o meu... Sabe? É uma busca de noivo com noiva, e a gente às vezes fica vivendo isso nas nossas vidas. A gente fica vivendo uma vida com Deus que poderia ser muito melhor do que é, e não é porque quanto mais Ele se aproxima de nós, mais nós nos afastamos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você, bem séria.
Você está preparado para os próximos dias do Senhor nessa terra? Você está preparado para esse tempo profético da palavra do Senhor na nossa vida? Você está preparado para fazer parte de um hall de pessoas que vão trazer o reino de Deus para essa terra? Você está disposto a qualquer coisa para isso? Ou não? Como que está? Volta a sua Bíblia, capítulo 1 de Oséias. Deixa eu te falar algumas coisas. É um dos versículos mais lindos da Bíblia que a gente acabou de ler. Mas vamos começar aqui. Vamos começar do começo. Diz assim, capítulo 1, verso 1 do livro de Oséias. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotás, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, reino do norte. Quando pela primeira vez falou por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Só até aí. A primeira ordem que Deus deu para Oséias foi: procure uma prostituta para se casar. Tome-a é casar. Procure uma prostituta para casar. Para quê, Senhor? Para que o povo entenda o que eles estão fazendo comigo. Mas eu vou casar com uma prostituta para que o povo entenda? É isso mesmo. Lembra que a gente falou domingo aqui sobre pagar preço? Sobre investir no reino? Sobre gastar, se gastar? É isso aqui. Eu vou renunciar à minha vida para que o seu povo entenda o que eles estão fazendo. É isso mesmo. Tem mais. Aí ele fala assim, pega lá a mulher da prostituição e traz filhos com ela. Verso 3. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. A mulher chamava Gomer. Sabe o que significa Gomer? Completa, perfeita. O nome da prostituta era completa e perfeita, mas era prostituta. O que Deus fala do povo dele? O que Deus fala da igreja? Qual que é a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida para os tempos de hoje? Vós sois raça eleita, povo santo, sacerdócio real, povo escolhido. Esse é o nome que está sobre a tua vida. Esse é o nome que está sobre a minha vida. Isso é o que Deus fala sobre você e sobre mim. Mas eu posso escolher ser um prostituto. Eu posso, e prostituto aqui, eu não estou falando só de prostituto sexual, não, querido. Eu estou falando de adultério, de prostituição das coisas de Deus. Adulterar aquilo que é santo. Dividir o meu amor. A palavra de Deus fala assim: ame ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Quando eu não consigo viver esse nível de amor a Deus, eu estou traindo o meu próprio Deus, o meu Senhor, o meu noivo, o meu Pai. É disso que a Bíblia está falando. Então, sobre essa mulher, e você sabe que nome no Antigo Testamento tinha um peso muito maior do que hoje. Sobre essa mulher existia um decreto de perfeição, de completude. Mas ela vivia uma vida errante. E aí Deus manda o profeta casar com a mulher que tinha uma palavra profética sobre a vida dela, mas tinha escolhido viver errantemente. Querido, quando eu paro para estudar sobre isso aqui, eu tremo diante do Senhor. Porque nós temos uma palavra de Deus sobre a igreja. Nós temos uma palavra de Deus sobre esta igreja, sobre esta casa, sobre esta família. E quantos de nós, ainda assim, diante dessa palavra, diante do que Deus falou conosco, diante dos decretos do Senhor sobre a nossa vida, nós ainda assim duvidamos, renunciamos, não queremos pagar um preço, não desejamos viver o que Deus tem para a gente. Eu tenho alguns projetos dentro da igreja, e é muito interessante. Esse dia eu lancei um desafio num dos projetos que nós temos. Eu falei assim: eu preciso de alguém para fazer isso aqui. E aí algumas pessoas falaram: eu posso. Eu falei: joia. Aí eu falei com a pessoa: só que é toda semana.
Aí já saem uns 3. Ah, mas toda semana, mas aí não toda semana, mas toda semana, mas tem um horário fixo. Ah, tem horário fixo? Tem um horário fixo. O culto tem horário fixo, querido? Tem ou não? Você seria membro de uma igreja que o pastor só chega 9 horas para pregar? Você seria membro? Eu não seria. Tem horário fixo. Tem a hora, tem a ordem, as coisas acontecem. Ah, mas... Conclusão da história, não achei ninguém. Estou procurando ainda. Porque eu quero fazer as coisas até o ponto que não me incomode, que não me atrapalhe. Eu quero dividir o meu amor com Cristo com outras coisas. E quando você fala assim, mas isso não é amor a Cristo, isso é igreja, não, querido. A expressão do meu amor a Cristo é servir a noiva dele, é ser amigo do noivo, é preparar a noiva para a noiva encontrar com o noivo. Isso é a minha expressão de amor. Você lembra como é que ele confrontou o amor de Pedro? Que tipo de amor você sente por mim, Pedro? Tu me amas, Pedro? A primeira resposta de Pedro, o primeiro amor que ele responde, é aquele amor assim: eu gosto de você. Ele perguntou pela segunda vez: tu me amas, Pedro? A segunda resposta foi: eu gosto de você. Mas mesmo ele falando eu gosto de você, a resposta de Jesus foi: apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que eu amo, cuida daquilo que é a minha razão de viver, cuida daquilo que está no meu coração. Deixa eu te falar um negócio, a gente pode ser perfeito, ter uma palavra de perfeição sobre a nossa vida, e está vivendo errante. E aí se você continuar, para não ficar só na esposa, no verso 3 fala assim, foi-se, tomou a Gomer, filha de Debraim, e ela concebeu e deu a ele um filho. Disse-lhe o Senhor: põe o filho o nome de Israel, porque daqui a pouco castigarei com sangue de Israel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O primeiro significado do primeiro filho foi sangue, sacrifício. Você vai ter um filho da prostituta, e o nome dele é sacrifício, porque assim eu farei com o povo de Israel. Filho, ei, filho, quem define os nomes dos teus filhos? Quem dá nome aos teus filhos? Quem deu o nome aos teus filhos? Ah, pastor, eu gostei, estava na moda, olhei na novela, vi um filme, gostava da atriz, do jogador de futebol. Você que sabe. Ah, bispo, agora já dei, agora não tem mais jeito. Ora, consagra o nome dele. Pede para o Senhor. Ore por isso. É sério, gente. Aí você fala para mim assim, Deus não fala. Eu falei, Deus fala. Nós tínhamos um combinado lá em casa, Paulinho, que era o seguinte: se fosse menina, a pastora Carla podia orar e escolher o nome. Se fosse menino, eu ia orar e eu ia escolher o nome. Primeiro foi menina, ela orou e escolheu o nome. Segundo foi menino, quando a gente soube que era menina, falou assim, agora é contigo. E eu fui orar. E aí Deus veio no meu coração 2 nomes. E eu fiquei, Senhor, qual nome que o Senhor quer? Qual nome que o Senhor quer? Pastora Carla de Barrigão, lá na sede, em Volta Redonda, num congresso. Pedro lá dentro, lá. E eu, Senhor, qual nome que o Senhor quer, Senhor, para o meu filho e tal? O bispo José Elias pregando. E eu já tinha orado naquela tarde por isso, porque eu queria começar a profetizar o nome do meu filho. E aí o bispo José Elias olha para o lado assim, tem as cadeiras do lado, quem já foi lá sabe como é que é. O bispo José Elias olha para o lado e fala assim, é Pedro, eu já disse. E voltou a pregar. Eu levei aquele susto. Falei, meu Deus. Falei, pronto, é isso, é Pedro. E aí recebi de Deus e tal, Deus confirmou no meu coração. No final do culto eu falei, bispo, muito obrigado pela palavra que o senhor liberou. Falei, que palavra? Foi aquela hora que o senhor virou, eu não falei isso não. Eu falei isso, ele falou. Eu não falei não, Paulo. E por assim ficou. Não tinha nada a ver com a palavra, mas tinha um anseio do meu coração de colocar aquilo que o Pai queria que eu colocasse. Tudo seu é do Senhor mesmo, querido? Tudo seu é do Senhor? A roupa que você veste é do Senhor? O sapato que você calça é do Senhor? O carro que você anda é do Senhor? O marido que você tem é do Senhor? A esposa que você tem é do Senhor? O teu filho é do Senhor? A tua filha é do Senhor? Tudo é do Senhor? Ou não? Se você continuar lendo o texto aqui, diz que, versículo 5 fala assim, naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E disse
a Oséias. O nome dela será, eu vou ler aqui na outra versão, aqui, porque aqui não está escrito, Lo-Ruama, que quer dizer, desfavorecida de amor. Para que o meu povo, Israel, saiba que eu não quero mais amá-los. Uau! É o Oséias que a gente lê, que a gente fala, com cordas de amor o Senhor me atraiu. Uau! Mas ele pagou um preço, querido. Tem um preço a ser pago. Ela volta a conceber e agora ela tem um filho, e o filho chama Lo-Amir. E aí quer dizer, não são meu povo. Agora está declarando, olha, não quero amor, não quero amá-los, e agora não são meu povo, deixaram de ser meu povo. 3 filhos, 3 sentenças sobre o povo do Senhor. Quero desafiar você a pensar sobre isso. Quero dizer peso sobre a tua vida, não. Eu quero dizer para você, se você está num culto que é chamado culto da resposta, e se você decidiu no seu coração que você é a resposta de Deus para esse tempo, eu quero te perguntar, até quando, até que lugar, até qual é o ponto que você vai deixar o Senhor te usar? Ah, bispo, não precisa mais disso. Eu concordo com você. Nós vivemos em outros tempos, sim, mas Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo Senhor da nossa vida em todas as áreas, em todos os momentos, em todos os lugares. Querido, coisas muito simples precisam mudar na nossa mente, paredes precisam cair. Se o Senhor falar para você que você precisa dormir 10 horas da noite, todo dia, o que você faz? Se o Senhor falar para você que você não vai comer essa comida, o que você faz? Se o Senhor falar para você que quer que você ore, que você fale com Ele em tal horário, todo dia, o que você faz? A gente está disposto a ouvir a voz de Deus mesmo? Ou a gente está brincando de ser crente? Brincando como o povo do norte, somos filhos do Senhor, somos o teu povo, mas fazemos o que nós queremos fazer. Agimos do jeito que nós quisermos agir. Vamos construir o templo do nosso jeito. Ah, nada disso de ir para Jerusalém fazer culto. Não, vamos fazer culto aqui, a gente constrói aqui, do nosso jeito. Adora o Deus que quiser adorar. Eu fico impressionado com gente perguntando para mim, dia de jogo do Brasil, dessa vez acho que não vai acontecer, mas já aconteceu. Dia de jogo do Brasil, bispo vai cancelar o culto? Querido, eu não sei, assim, nem passa na minha cabeça. Não sei se foi na última, o 7-1 foi a última Copa? Foi a outra, né? Agora como é que eu sei de futebol, né? Nós temos um propósito na igreja, não sei se alguns irmãos estão mais antigos vão lembrar, nós temos um propósito na igreja que os pastores dedicaram todos os jogos do Brasil, da denominação toda, em oração. Os pastores do regional quase morreram quando eu falei. Mas nós vimos para a igreja, na hora do jogo, e nós oramos 90 minutos. E eu me lembro muito bem do 7-1. Porque alguém passou aqui e falou assim, 2-0 Alemanha. Nós ouvimos, a gente não é surdo. E daqui a pouco a gente ouvia no posto ali, gol, 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 gol. O que está acontecendo, gente? E quando a gente saiu daqui, a gente descobriu que tirava de 7-1, eu fiquei até feliz, foi bom que eu não vi nada, está tudo certo. Mas, por que você está contando isso, bispo? Estou contando para você, querido, que o que Deus nos pede tem que ser a prioridade da nossa vida. Nada pode ser mais importante do que a palavra de Deus na sua vida, do que a voz do Senhor na sua vida. Nada pode ser mais importante, nem uma noite de sono, nem um prato de comida, nada pode ser mais importante. Eu estava pensando sobre isso e olhando, eu tenho estudado os profetas, tenho tentado ouvir de Deus sobre a vida dos profetas, e aí Deus falou algo para mim muito sério essa tarde. Deus falou, sabe o que é o problema da minha igreja, Paulo? É que nós estamos amando mais não pecar do que o próprio Deus Santo. E eu fiquei em parafuso, falei, Deus, mas como é que é isso? As pessoas têm orgulho de dizer, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo. Mas isso não tem nada a ver com me amar de verdade. Ah, quer dizer então que eu posso amar a Deus e pecar? Não, se você ama a Deus, você vai pecar menos. Mas você pode fazer várias coisas certas e não está amando a Deus, e está amando a si próprio, e está amando a sua condição. Deixa eu te falar um negócio. A religião babilônia se vangloria da castidade.
Os nossos sacerdotes vivem em castidade. Lindo! Mas isso não quer dizer que amam a Deus. Percebe isso ou não? Eu posso me vangloriar de jejuar como os fariseus e os escribas no Novo Testamento, mas eles não amavam a Deus, mas eles jejuavam, eles dizimavam do tominho que saía do seu quintal, mas isso não queria dizer que eles amavam a Deus. Eu quero te perguntar, querido, nessa noite, o quanto você ama a Deus? Deus pode falar com você, olha só, querido, eu te tirei, olha só que Deus fala com eles, querido, eu tirei o jugo de vocês, eu tirei a opressão de vocês, eu me aproximei de vocês, eu me esforcei com cordas humanas para te entrelaçar, mas vocês não me quiseram, mas vocês me rejeitaram. Pensa sobre isso. Como que nós vamos nos apresentar diante do Senhor? Será que nós vamos ser como o reino do norte ou o reino do sul? Essa palavra é simples, é totalmente para o reino do norte. O reino do norte, Jeroboão lá, os reis lá, eles foram seduzidos pela oportunidade da liberdade, queriam viver dessa forma, mas não souberam administrar esse negócio, e Deus permitiu. Sabe, querido, eu sou um pastor que prega liberdade, eu sou um pastor que ama ser livre, eu gosto de ser livre na minha casa, eu gosto de ser livre na minha igreja, eu amo esse negócio, eu acredito na cruz, foi para a liberdade que Cristo me libertou e ponto final. Mas deixa eu te falar, tem coisas no Senhor que são inegociáveis. Aquilo que Ele pede para mim é inegociável. A forma que Ele quer que eu me relacione com Ele é inegociável. O que Ele manda eu fazer é inegociável. Não está em pauta como o que eu quero, está em pauta o que Ele quer. Ele é meu noivo. Ele quer se relacionar comigo. Ele quer me possuir. Você precisa entender isso de uma vez por todas na sua vida. Você precisa entender que tipo de relacionamento você quer com Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, você quer se relacionar com Deus, ou você quer fazer uma sessão de, a palavra é feia, mas vocês vão entender, uma audiência de despacho com Deus? O que você quer fazer? Despachar é resolver problemas. O que você quer com Deus? O que você quer em Deus? Imagina você, pensa comigo aqui, você que é casado, você que está noivo, namora, pensa você, se você chega para diante da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, noivo, enfim, e naquele momento que vocês vão se encontrar, naquele momento do dia, você vira para ele e fala assim, sabe o que é bem? Tem que fazer isso. Você fala, tá bom, meu amor. Mas aí no outro dia vocês têm um outro encontro. Final do dia, terminou o expediente, né? Lá em casa a gente fala que acabou o turno, né? Acabou o turno. Né? Que a gente tem vários turnos, né? Então acabou o turno agora. Aí apagou a luz do quarto, a Carla vira para mim, sabe, amor? Tem que fazer isso. Que no terceiro dia eu falo com ela, peraí, é só isso que a gente tem para conversar? É só sobre isso? É assim que a gente vai viver? Mas deixa eu te falar, a gente faz isso com Jesus. A gente faz o nosso tempo com Deus. A gente ajoelha diante do Senhor, se ajoelha. E a gente não sabe se relacionar com Ele, a gente só conta problema para Ele. Gente, andar com gente que só conta problema é chato demais. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, olha para ele para ele e fala assim, até com você, só contando problema, é chato demais. Por que a gente acha que com Jesus vai ser legal, querido? Por que você acha que com Jesus ele vai aceitar que ele quer se relacionar com você? Ele quer saber até que ponto você está pronto para se entregar para Ele. Para Ele falar para você, quietinho, deixa eu falar com você aqui agora, deixa eu te contar um negócio. Sabe?
Isso fala do quanto a gente ama a Deus. O quanto nós estamos dispostos a renunciar às nossas agendas. Eu contei para vocês domingo passado, eu acho, do pastor que morreu, e que a mulher ligou para a filha para perguntar se o marido estava bem, e a filha falou assim, não, o meu pai está deitado ainda, está dormindo, está bem, está dormindo. Ela falou, não, minha filha, seu pai morreu. Eu, como assim meu pai morreu? Seu pai morreu porque seu pai tinha um voto com o Senhor que ninguém ia adorar a Deus antes dele, em qualquer lugar do mundo que ele tivesse. Se o seu pai não levantou até agora da cama, é porque ele já morreu. Pode ir lá ver que seu pai está morto. E eu estava morto mesmo. Querido. Querido, que vontade de chorar quando eu falo isso. Vontade de me jogar diante do Senhor e falar, Senhor, quem sou eu nesse lugar? Que eu não consigo levantar da cama sem pegar o celular. Que eu não consigo fazer nada para o Senhor antes de fazer um monte de coisa para mim, antes de levar minha filha para a escola, antes de passar o café, antes de fazer... E aí quando... tem que orar. Pastor, mas eu pego no trabalho 7 horas. Talvez o Léo vai falar, eu pego 4 horas da manhã. Acorda 3:30. Levanta 5, levanta 6, sei lá. Mas aí também não, né, pastor? Quando você estava apaixonado pelaquela menininha que você casou, pelaquele rapazinho que você casou, você fazer qualquer coisa para estar com ele. E você dizer, mas eu te amo, mas você é tudo para mim. E a gente vem domingo para o culto e fala assim, o Senhor é tudo para mim. Não é, querido, não é. Se fosse, a gente fazia mais por Ele. E não é fazer porque Ele precisa, é fazer porque quer se relacionar comigo. Eu coloquei um negócio no meu coração, minha primeira hora do dia do Senhor. Estou lutando, querido, estou lutando, não é fácil. Estou lutando. Que guerra. Mas estou vencendo. Falei para o Senhor hoje, Deus, eu não quero que nosso relacionamento seja um relacionamento de despacho, onde eu chego para o Senhor e me apresento com todos os meus problemas. Eu quero que o Senhor me diga qual é o dia que eu posso apresentar os meus problemas para o Senhor. Qual é o dia que nós vamos despachar junto o Espírito Santo de Deus? Qual é o dia que você vai me dar direção nas coisas que eu preciso resolver, Espírito Santo de Deus? Fala comigo, Espírito Santo de Deus. Não é assim, por quê, querido? Se um Deus que manda o profeta casar com a prostituta, que manda um outro profeta cozinhar em cima de um montinho de cocô, tem na sua Bíblia? Não. Que manda um outro profeta andar com as nádegas de fora, não pode pedir para você não comer um dia? Orar na hora específica que Ele quer? Vestir a roupa que Ele escolheu? Não pode? Então Deus mudou. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Um Deus que não pode escolher as músicas do louvor? A palavra que vai pregar? Com quem que você vai casar? O nome do teu filho? Não pode. Mas você quer a bênção dele? Mas você quer a prosperidade dele, a saúde dele? Bispo Djalma, um dia estava no médico, eu já contei esse testemunho também aqui, é um testemunho esse, nem é um testemunho. E aí com os triglicéridos, colesterol, tudo. A médica pegou o exame dele, olhou para ele, olhou para o exame, olhou para ele, olhou e falou assim, o senhor é pastor? Ele falou, sou. Quem conhece o Bispo Djalma sabe como é que ele respondeu, né? Sou. E ela falou assim, você não tem vergonha, não? De subir no púlpito todo domingo e pregar para um povo que acredita em você com esses exames aqui? Você não cuida nem da sua saúde, vai cuidar de quem? Uau! Uau! Pega o WhatsApp do Bispo Djalma aqui, comigo, manda uma mensagem para ele, fala, como é que você está hoje, Bispo Djalma? Suco verde, garrafa de suco verde, vai, acompanha ele em todo lugar, só come natureba, magrinho, no chip, tudo certinho, mas precisou de uma ímpia, dizer para ele, toma vergonha.
E aí, querido? O quanto você ama a Deus? O quanto você está disposto a viver por Deus? O Reino do Norte estava todo cheio de idolatria. O que é idolatria? Colocar qualquer coisa, pessoa, situação no lugar de Deus. Isso é idolatria. Ah, bispo, então eu não posso fazer mais nada. Você pode fazer tudo. Tudo que Deus permitir. Ah, querido, deixa eu te falar um negócio. Eu já vivi experiências fantásticas na minha vida. Eu já vivi coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu fosse ter a oportunidade de viver. Eu já experimentei coisas que eu falei, meu Deus, isso aqui é só para os reis. Como que eu estou nesse lugar aqui agora? Mas deixa eu te falar, as maiores experiências que eu vivi foi quando eu primeiro amei a Deus, servi a Deus, deixei Ele me usar e depois Ele me honrou. Eu me lembro das coisas mais difíceis que eu vi na minha vida. Foi quando eu tinha uma agenda lá no Pará, com 15 dias da morte do meu pai. A morte do meu pai foi a dor mais doída que eu já vi até hoje. Tinha 15 dias que meu pai tinha morrido, eu estava no luto completo. E aí eu tinha uma agenda no Pará. Eu adiei a agenda por um dia, adiei por 2 dias, e aí quando foi no 3º dia, o meu pastor disse para mim assim, Paulo, vai. E eu pensei assim, poxa vida, o cara nem está sendo solidário comigo. E eu fui. Cheguei de madrugada, sabe aquelas viagens furadas? Sabe aquela viagem furada que você faz? Voo de madrugada, um monte de escala, confusão. E eu triste, né? Já estava ruim, porque eu já estava... E fui sozinho. Cheguei de madrugada em Santarém. Desceu o avião. E aí, quando eu saio do aeroporto, tem uma pessoa, um homem com uma plaquinha com meu nome que eu nunca tinha visto. Tudo bem? Você é o pastor Paulo? Você vai ficar na minha casa. Eu falei, Jesus, amado, eu vou ficar na casa de uma pessoa que eu nem sei quem é. Eu falei, amém, querido, vamos lá. Aí fomos, chegamos, tal, me arrumou lá, dormi, tudo certo, tudo maravilhoso. Ele tinha a minha agenda toda pronta, eram vários dias. Falou, de manhã a gente vai fazer isso, isso, isso. Eu falei, tá bom. Aí, de tarde tem isso, ó, de noite só tem um compromisso em tal lugar, tá. Aí, pá. E aí, voltava para casa de noite, final da noite, chorava, fazia o meu luto, falava com Deus. E eu lembro que teve um dia à noite que eu estava muito mal, e ele virou para mim e falou assim, pastor, amanhã o seu dia é livre, o seu voo é só depois de amanhã de manhã, e nós não temos compromisso nenhum amanhã. Eu falei, que bom. Aí ele falou assim, o senhor quer fazer alguma coisa? Eu posso preparar o negócio para o senhor? Porque ele sabe quando você não está ligando para nada na vida? Eu falei assim, pode. Pensei assim, prepara o que você quiser preparar, está tudo certo. E foi, então tá bom, amanhã então, quando o senhor acordar, o senhor vem de bermuda e chinelo para o café e camisa de malha, bem à vontade, que a gente vai dar uma volta. Eu falei, tá bom, filho, beleza. Aí, dormi aquela noite, acordei de manhã, fiz como ele falou, e aí quando a gente saiu dali, é simples, é um testemunho simples, mas para mim foi um capricho de Deus, assim, fantástico. Quando a gente acabou de tomar café, eu falei assim, pastor, a surpresa que tem para você está lá fora. Olha na garagem, vê se o senhor gosta, se o senhor não gostar, a gente desmarca. E aí quando eu saí, na garagem tinha 2 caminhonetes, com 2 jet ski em cima de cada uma. Quando nós vamos andar de jet ski, cara, é a coisa mais apaixonante que tem na minha vida. Eu sou apaixonado por... Eu olhei e falei, Deus, isso é Deus na minha vida, não é possível. E aí, aquele dia eu fui descobrir que aquele homem era dono de um, como é que fala? Negócio que faz barco, gente, me ajuda aí. Não é de uma marina, de um estaleiro. Ele era dono de um estaleiro e ele era competidor de jet ski profissional, ele era corredor de jet ski profissional, de campeonato profissional. Eu não sabia nada disso. A minha dor não permitiu nem conversar com ele sobre isso. E nós passamos, foi um dos melhores dias da minha vida. Não porque eu andei de jet ski o dia inteiro tão somente, foi porque eu vi o consolo de Deus na minha vida. Como que Deus cuida da gente. Mas primeiro eu servi Ele 4 dias. Primeiro eu falei, Senhor, eu sou em primeiro lugar. A minha dor eu choro ela de noite. Um dos profetas, acho que foi Ezequiel, parece, não me lembro exatamente. Quando a mulher dele morreu, Deus falou com ele assim, não chora não, não dá tempo. Não dá tempo. Faz luto não. Vambora. Tem uma obra para você.
Você está disposto a viver isso em Deus? Bispo, mas com todo mundo é assim? Não. Deus já falou comigo, não quero que você faça nada. Fica 15 dias sem fazer nada. Eu já fui boca de Deus na vida de pastores, larga tudo, entrega a sua igreja, fica 30 dias de férias. Tem o tempo do descanso, querido. Tem o tempo do refrigério. Se alguém perdeu o pai perto de mim, se um obreiro perdeu o pai perto de mim, eu sou o primeiro a falar, não, gasta seu tempo, faz o seu luto, mas sou eu falando. Agora, se Deus falar outra coisa, faz o que Deus mandou você fazer. O que Deus mandou você fazer é o que vale. Por isso que eu não questiono. Se a pessoa chega para mim e fala assim, bispo, Deus falou comigo isso, eu falo, tá bom. E alguém fala comigo assim, muitas pessoas falam, o que o senhor acha? Eu não acho nada, foi Deus que falou, eu vou achar o quê? Mas eu não tenho certeza que foi Deus, aí é outra coisa. Aí vamos orar para ver se é Deus. Agora, se Deus falou com você, quem sou eu para questionar? Deixa eu te falar, querido, eu quero terminar dizendo para você isso. Foi com cordas de amor que o Senhor se moveu a teu favor. Tirou de você um jugo que estava nos seus ombros, aliviou o teu peso. Não se afasta dele, não. Agora deixa eu te falar uma outra coisa. Tudo que eu falei com você de difícil que acontece com um profeta, com alguém que resolve viver a vida com Deus, tem uma recompensa na terra e no céu. Tem uma recompensa. Você precisa ficar preocupado com nada disso. Nossa, minha vida vai ser só sofrimento. De vez em quando eu já orei assim algumas vezes, né? Meu nome é Paulo, né, querido? Você lembra do apóstolo Paulo, né? Naufrágio, cobra, chibatada, prisão. Aí de vez em quando eu oro e falo, Senhor, se meu pai colocou meu nome pensando no apóstolo Paulo, retira só essa parte, deixa só a unção. Né? Porque sofreu demais. Mas que deixa eu te falar, tem uma recompensa. Eu sou muito feliz vivendo o que Deus faz através da minha vida. Eu sou muito feliz em ser só formatado para o Senhor. Eu sou muito feliz em ver o Senhor fazer só o que Ele quer, do jeito que Ele quer, e tem vezes que eu quero que Ele faça mais, Ele fala, não, é só isso, hoje é só isso. Eu sou muito feliz de ver pessoas sendo salvas, só porque o Senhor colocou uma palavra na minha boca, pessoas serem curadas só porque veio uma palavra na minha boca, mulheres que não podiam ter filhos, o ventre se abre, consegue conceber uma história, querido, uma geração, porque Ele deu uma unção para mim, pastor Cara, a gente coloca a mão na barriga e abre o ventre. Querido, como não amar esse Deus? Como não ser apaixonado por esse Deus? 2 casais, 3 casais que nós oramos agora, os 3 estão grávidos. E a gente vem acompanhando pelo Instagram, o chá de revelação. Eu falei, meu Deus, a glória é dele, é para ele, são todas as coisas, mas foi as nossas mãos que foram usadas, porque a palavra dele diz que nós poríamos as mãos sobre os enfermos e os curariam. Como não amar esse Deus, querido? Como viver uma vida com Deus medíocre, pequena, apequenada, limitada? Como viver uma vida com Deus que você não consegue expulsar demônio? Que Satanás não faz isso. Os demônios que são a ralé do inferno, vai lá na sua casa te perturbar e você não faz nada, você fica amedrontado. Que vida de crente é essa? Que vida de crente é essa que você não tem autoridade sobre uma situação, uma pessoa, aquilo que ela está fazendo? Sobre o teu filho? Deixa eu te falar um negócio, querido. O inferno vai atacar os teus filhos, se você não vigiar. Eu estava viajando, hoje é uma viagem que eu fiz, a pastora Carla me ligou, a pastora Carla ia pregar aqui domingo de tarde, domingo de noite, de tarde, a pastora Carla me ligou e falou, amor, está acontecendo alguma coisa, não sei o que é. E na hora Deus falou comigo, é espiritual. Saí, estava dentro da igreja já, saí, pedi licença para os irmãos, fui para a rua, na frente da igreja, levantei a mão, falei, em nome de Jesus, todo demônio que está afrontando a minha casa agora, fora daí, eu te expulso daí agora em nome de Jesus, eu vou até você agora, e te mando embora em nome de Jesus, sai daí. E aí? Não, passou. Querido, se não for para ser assim, qualquer religião serve, querido, qualquer lugar serve. Agora deixa eu te falar, os muçulmanos não têm o Espírito Santo de Deus, mas morrem por Maomé.
As religiões de matriz africana não têm o Espírito Santo de Deus, mas matam e morrem pelos seus sacrifícios. Nós temos o Espírito Santo de Deus, querido. Vivemos uma vidinha apequenada, medíocre, porque não entendemos o tamanho do nosso Deus. Tem uma frase que eu falei há uns 2 anos atrás nessa igreja: se Deus é do tamanho que a Bíblia diz que Ele é, e eu não estou vivendo isso, tem alguma coisa errada, e não é com Deus, é comigo. Deixa eu te falar a última coisa que o Espírito Santo de Deus está mandando te falar. Eu vivi uma experiência com Deus agora, há uns 15 dias, 20 dias atrás. Deixa eu te falar um negócio. Apresente para Deus com sinceridade de coração os teus limites. Eu estou vivendo algo extraordinário na minha vida, querido. Porque num culto, eu não estava pregando, eu não estava ministrando, estava no culto. Eu era alguém sentado num culto. Eu fiz uma oração sincera para o Senhor, eu falei: Senhor, este é o meu limite, e eu não quero mais ele na minha vida. Por misericórdia, Espírito Santo de Deus, tira esse limite de mim. Querido, sabe quando você vai experimentando assim? Você vai experimentando assim: nossa, eu não parei nisso hoje. Nossa, eu não parei nisso hoje. E faz um tempo que eu não paro, porque o Senhor tirou esse limite da minha vida. Faça orações sinceras ao Espírito Santo de Deus. Apresente os teus limites com sinceridade de coração. Apresente as suas fraquezas com sinceridade de coração. Essa é a minha fraqueza, eu não dou conta nisso aqui. Deixe o seu orgulho na cadeira hoje. Aproveita e fala com o Senhor: a minha resposta para ti é isso. Vamos subir, o pessoal do louvor?